Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E dessa vez eu quero trazer um assunto para você aqui que talvez muita gente nem goste desse assunto, né? Um assunto talvez polêmico, um assunto que talvez desagrade algumas pessoas, mas também um assunto que talvez seja uma pergunta que muitas pessoas façam. E o intuito de trazer esse assunto ao canal não é de maneira alguma fazer ou tentar fazer nenhum julgamento, mas apenas levantar uma questão que, como eu já disse, eu creio que muitas pessoas têm dúvida e quero deixar bem claro aqui que respeito aqueles que assim procedem, porque cada qual cuida da sua casa. Deus não me colocou como juiz entre vocês, né? Então, é apenas e tão somente para trazer uma questão aqui, como eu já disse, e volto a repetir, que talvez muitas pessoas tenham dúvidas, mas, enfim, eu deixo para você aí nos comentários deixar a sua opinião, deixar o seu ponto de vista, e logo depois da vinheta a gente fala sobre este assunto. Dança na igreja. Pode ou não pode? Depois da vinheta, não sai daí não. Enfim, dança na igreja. Pode ou não pode? Um assunto de certa forma polêmico, porque muitas igrejas têm esse hábito, têm esse costume nos seus cultos. Mas vamos ver o que talvez a Bíblia diga a respeito. Dançar ou não dançar? Eis a questão. As danças, não apenas a coreografia, que também é uma forma de dança, já fazem parte da liturgia de muitas, mas muitas igrejas. Por alguns pastores, ou para alguns pastores e ministros de louvor, o culto a Deus não seria completo sem essas manifestações corporais. Os mandamentos de Salmos 149, versículo 3 e 150, versículo 4, justificam, são mais do que claros. Além disso, Miriam e Davi dançaram. Devemos analisar as referências que eu disse aqui, né, com cuidado, à luz do contexto do Antigo Testamento, levando em conta os destinatários originais, ou seja, os israelitas. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Salmo 142, versículo 2. Além disso, o termo hebraico empregado em ambas as passagens foi traduzido por flauta em algumas versões da Bíblia. Não há, pois, nessas passagens, apoio à introdução de danças no culto a Deus. A dança para os israelitas sempre esteve associada à alegria, figurando como o contrário de pranto. Está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 4, ou em Lamentações, capítulo 5, versículo de número 5. Quando o povo de Israel
atravessou milagrosamente pelo meio do Mar Vermelho, a alegria da profetisa Miriam foi tão grande, mas foi tão grande, que tomou um tamborim e pôs-se a dançar. Êxodo 15, versículo 20. A filha de Jefté, sabendo da vitória que Deus concedera a seu pai, recebeu-o com adufes e danças. Está lá em Juízes 11:34. E Davi ficou tão alegre com o retorno à arca do Senhor que também dançou. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Em Salmo, capítulo 9, ou Salmo de número 9, versículo de número 2, está escrito: Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Este versículo mostra que podemos, em momentos de extrema alegria, saltar de prazer na presença de Deus. Mas a adoração que temos visto em nossos dias não tem nada de espiritual. Os jovens agem como se estivessem em um baile mundano, sem nenhuma reverência. Miriam, Davi e outros dançaram e saltaram num momento de extrema alegria, de felicidade incontrolável. E note bem, dançaram fora do templo. Dançaram fora do templo, né? É plenamente compreensível o fato de uma pessoa dançar, que deriva do grego orcheu, saltar com regularidade de movimento, de felicidade, como aconteceu com o ex-coxo que ficava à entrada do templo, lá em Jerusalém, no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 8. Entretanto, movimentar-se num movimento de grande alegria não equivale, em hipótese alguma, a dançar sob ritmos eletrizantes. E o ministério da dança? Alguém poderá perguntar, óbvio. Estamos tratando desse tema aqui, então alguém pode aí perguntar, mas e o ministério da dança? Ministério da dança? Em todo o Antigo Testamento, não há menção à dança acompanhada de música dentro do templo. Até mesmo Davi, que teve a iniciativa de dançar, como eu já disse, ao recuperar a arca do Senhor, lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, em nenhum momento incentivou esta prática. Ele e Asaf organizaram o Ministério do Louvor com músicos e cantores. 1 Crônicas, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 7. Se Davi e Asaf, considerados os principais artífices da organização primitiva da música cultual, acreditassem que a dança, de fato, era importante no culto, teriam estabelecido cantores, músicos, dançarinos e coreógrafos. Ao falar da adoração, Jesus apenas disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Paulo falou do dever universal de louvar a Deus nos seguintes termos: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o, todos os povos. Romanos, capítulo 15, versículo 11.
O autor de Hebreus, ao mencionar o sacrifício de louvor, nada falou sobre dança. Hebreus 13:15. E Tiago se limitou a dizer que, quando nos sentirmos alegres, devemos cantar louvores. Tiago 5, versículo 13. João, que contemplou um pouco da adoração celestial, não viu nenhuma forma de louvor com dança. Apocalipse 4, versículo 4. A menos que alguém queira entender como uma coreografia a movimentação reverente dos 24 anciãos que se prostraram diante do Senhor, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículo de número 11. Nas páginas do Novo Testamento, os evangelhos mencionam a dança da filha de Herodias perante o perverso Herodes. Está lá em Mateus 14, versículo 6, em Marcos, capítulo 6, versículo 22. E as analogias de Jesus em que as danças simbolizam alegria. Mateus 11, 17, Lucas 15, 25. Essas ocorrências também não servem de base para se introduzir qualquer tipo de dança na casa do Senhor. Então, resta aí a pergunta: como tem sido a sua atitude em relação à dança? Você se aproveita de passagens interpretadas fora de contexto para curtir todos os estilos musicais, dançar inclusive dentro da casa de Deus, sem peso na consciência? O que vale é o que você pensa e a sua vontade de dançar? Você não se importa em fazer isso? Receio que você não esteja em conformidade com a vontade de Deus. E isso, convenhamos, não é nada bom. Ou você não se preocupa com isso? Bom, são questionamentos, na verdade, que cada pessoa, eu tenho certeza que irá responder de uma maneira, de um jeito. Cada pessoa tem o seu modo de pensar, e o que eu trouxe aqui para você não é a minha absoluta verdade, mas é a verdade bíblica. E o que eu trouxe aqui para você não foi um juízo, muito menos um julgamento, como eu disse na introdução do vídeo. Deus não me colocou como juiz entre vocês, mas é necessário observar as Escrituras e ver se tudo aquilo que nós fazemos, principalmente dentro do templo, realmente tem base bíblica, se realmente é legal no sentido de legalidade diante da palavra de Deus e diante daquilo que foi instituído. Que você tenha um ótimo dia. Gostaria que você deixasse aí o seu comentário. E repito para você, não estou aqui me colocando contra a dança ou o ministério de dança. Como eu disse na introdução também, cada qual cuida da sua casa como acha que tem que cuidar. E gostaria que você se inscrevesse no canal, deixa aí o seu like se você gostou. E que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo.